Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do Guilherme, pelo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Queremos te pedir também, Pai, que neste momento o Senhor nos fale ao nosso coração, ó Deus, através da tua santa e poderosa palavra para a honra e glória do seu nome, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, louvor. Recebe também, ó Deus, e abençoa as pessoas que têm depositado a confiança no Senhor, ó Pai. Que o Senhor deposite, ó Deus, e dê em dobro a vida de cada uma dessas pessoas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado É um privilégio estar aqui com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer por essa oportunidade. Em segundo lugar, queria parabenizá-los pela cidade de Sorocaba. Eu tinha visitado só uma vez antes, eu nunca visitei muito Sorocaba e hoje eu tive um tour de Sorocaba e é uma cidade muito bonita, muito bem estruturada, gostei muito. Também vi o vídeo, me emocionei. E eu oro para que Deus use grandemente a vida dessa igreja, a vida dos irmãos, a vida da comunidade de Cristo para transformar essa cidade. Eu oro e continuarei orando por isso quando voltar para a minha cidade, onde eu moro atualmente, que é Campinas. Mas parabéns pela cidade. E eu gostaria de convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias no livro no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 9, versículos, leremos do 7 ao 9. Lucas 9, versículo 7 ao 9. Amém? E eu lerei. É um pequeno trecho que diz assim: E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Amém? Como o pastor Wellington já comunicou antes, eu fui criado num lar cristão. Meus pais estão no campo missionário até hoje, desde 84. Eu nasci em 93. Então, 10 anos antes de eu nascer, eles já estavam no campo missionário. Eles se conheceram no campo missionário e quando eu nasci, eles já estavam nesse processo de ir para a Espanha. Eu fui para a Espanha quando eu tinha 1 ano de idade. Então, meu pai também é pastor presbiteriano. E desde que eu tenho memória, desde que eu me lembro como ser humano, eles pregaram da palavra de Deus para mim. Eles contavam histórias para mim na hora de dormir. Eu ia na igreja, tinha que ir na igreja eles me levavam, né? Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Teve até uma vez que eles esqueceram o meu irmão, trancaram a igreja, esqueceram o meu irmão dentro da igreja. A gente era o último a sair. E lembraram lá fora, meu irmão estava dormindo no carrinho ainda. Mas sempre fui encharcado da palavra de Deus. Desde que eu nasci, na minha infância, quando eu tinha medo, minha mãe chegava no meu quarto e cantava louvores, contava histórias da Bíblia, orava comigo. E eu sempre ouvi falar de Jesus. Sempre. Fazia orações, eu orava por pessoas. Quando eu era criança, orava pelos meus pais. Só que
um dia minha vida mudou drasticamente, quando nós tivemos que nos mudar da Espanha para os Estados Unidos. Eu tinha 13 anos e foi uma época muito difícil, porque eu perdi todos os meus amigos. A gente foi para os Estados Unidos, eu não sabia o idioma, eu não tinha mais amigos, eu só tinha os meus pais. E esse Jesus, a quem eles sempre mencionaram, sempre me ensinaram, ele parecia não fazer muita diferença na minha vida. Porque no momento do meu sofrimento, do meu maior sofrimento da minha adolescência, esse Jesus que eu achava que eu conhecia, não fez nenhuma diferença. Eu continuava triste e eu falava, olha, se Jesus é tão bom, por que ele teve que mandar meus pais para outro país, para longe dos meus amigos, longe do meu idioma, longe da minha cultura? E esse Jesus era uma ótima história, mas quando a coisa pegou de verdade, quando as dificuldades tomaram conta da situação, não fazia a mínima diferença na minha vida. Esse Jesus que eu conhecia não fazia diferença na minha vida. Não mudava nada. E existem momentos da nossa vida que nós, de fato, ficamos frágeis, suscetíveis a essas dificuldades, a esses momentos de angústia, momentos de dúvida, momentos que nos fazem questionar tudo o que nos ensinaram. Não é verdade? E da mesma maneira que eu conhecia esse Jesus, muitos o conheciam também naquela época, quando Jesus veio, há mais de 2000 anos atrás. E naquela região era impossível não ter ouvido falar de Jesus. Era impossível, porque de uma maneira ou outra você ia ouvir falar de Jesus. De uma maneira ou outra. Porque ele estava fazendo milagres sem precedentes, milagres totalmente que as pessoas não tinham visto antes daquela maneira, daquela magnitude. Eram coisas incríveis. Enfermos eram curados instantaneamente, coxos eram curados, leprosos eram limpos, cegos estavam enxergando. Era algo maravilhoso. E todo mundo estava ouvindo. Mortos estavam sendo ressuscitados. Então era impossível não ouvir, não ter ouvido de Jesus naquele momento, naquele contexto e naquela região. Era impossível. Todos ouviram da boca das pessoas, de um do outro, um falava para o outro. Era impossível. Os discípulos pregando, era impossível. E aqui entramos na história, nesse texto sobre a história de Herodes Antipas. E Lucas também, outros se referem a ele como um rei, mas ele não era rei, né? Ele era um governante. E ele era filho daquele Herodes, o grande, que tinha mandado matar aquelas crianças quando Jesus nascera. Vocês lembram mais ou menos? Aquele tetrarca o grande era filho. Esse Antipas era o filho do Herodes o grande. E quando Herodes o grande morreu, os seus filhos reinaram por aquela região. E o que acontece? Naquele momento, os ânimos não estavam baixos. Não estavam baixos quando Herodes está perguntando, quem que é esse Jesus? Porque não fazia muito tempo, assim como o texto já fala, ele tinha mandado degolar o João. Então o João era alguém muito querido pelo povo. Então Herodes está com a popularidade baixa naquele momento, por assim dizer. As pessoas não estavam gostando dele naquela situação. E Jesus, por outro lado, era alguém que estava ganhando uma popularidade cada vez mais. Era um homem, quem que é esse? Estava na boca do povo, todo mundo estava perguntando, querendo saber, quem é esse? Quem é esse? E isso fica claro porque Herodes também está querendo saber. Herodes está, quem que é esse? Quem é esse homem? Quem de fato é esse Jesus que todo mundo está falando? Quem é?
E nós vemos, através do livro de Lucas, que várias vezes essa pergunta está sendo feita. Nós vemos no capítulo 5, versículo 21, não precisam abrir, mas os fariseus perguntam: quem é esse homem que profere blasfêmias? No capítulo 7, versículo 20, os discípulos de João Batista estão perguntando, queriam saber sobre quem ele era, de fato. No versículo 49 do capítulo 7, os que estavam na mesa perguntam, quem é aquele homem? No capítulo 8, versículo 25, os discípulos falam, quem é esse homem que até o tempo lhe obedece? E as pessoas desejavam saber, estão buscando respostas. Quem é esse Jesus? E no texto que nós acabamos de ler, ele mostra que Herodes está perplexo com o número, com a quantia de informações. Tem várias informações que vêm. E primeiro, uns falam que esse Jesus pode ser João Batista. E é interessante perceber isso porque nós não temos nenhum escrito relatando que João Batista tinha feito milagres. Então não havia uma relação clara em eles conectarem Jesus com João Batista. Mas isso pode demonstrar esse afeto que eles tinham por João. De falar, nossa, João está voltando, João voltou e está fazendo milagres agora. Esse desejo por João. Então é como se eles dissessem que voltou aquele que nos vai dar o Cristo. Voltou alguém que nos vai dar o Cristo. Então, Jesus pode ser alguém que vai nos dar o Cristo, mas não o Cristo. E eles falam de Jesus, mas não o conhecem. Falam de Jesus, mas não o conhecem. Em segundo lugar, eles falam que Jesus pode ser Elias. E, de novo, outro que possivelmente veio para anteceder o Cristo. Jesus era como, na visão do povo, olha, esse Jesus pode ser Elias, porque ele pode nos dar o Cristo. Por que eles estavam nessa esperança de que ele poderia dar o Cristo? Porque Jesus não tinha, ou não era, o que eles esperavam que o Cristo fosse. O que eles esperavam no Cristo? Eles esperavam um homem de 2 metros, forte, treinado em guerra, em batalha, um homem que ia libertar eles do Império Romano, um homem político, um homem que ia libertar eles, que ia salvar eles do mal, que era caracterizado pelo Império Romano. Eles eram os malvados. E Jesus não podia ser esse homem. Jesus não tinha nada a ver com um homem de guerra. Ele é um homem simples, um homem aparentemente fraco. Jesus não podia ser o Cristo. E de novo, eles falam de Jesus, mas não o conhecem. Não o conhecem. E por último, eles falam que esse Jesus poderia ser um profeta dos antigos. Um profeta antigo. Existem, em outro texto, assim como falei em Mateus 16, 14, eles mencionam a Jeremias. Por quê? Existem alguns textos antigos, mais antigos, que falavam que Jeremias havia escondido a Arca da Aliança e o tabernáculo. Então eles estavam tentando relacionar alguma coisa antiga, falar, olha, esse Jesus talvez, ele vai nos trazer, ou vai nos devolver aspectos, vai nos devolver símbolos antigos nossos, como algo que o nosso povo perdeu com o tempo. Esse Jesus pode nos trazer coisas que nós perdemos como povo. Por isso eles olhavam para Jesus como esse, que podia restituir coisas perdidas pelo povo. E de novo, eles estão aptos para dizer quem é Jesus, mas não o conhecem. Não o conhecem. Por um lado, Herodes parece que queria satisfazer uma curiosidade a respeito de quem esse Jesus poderia ser, talvez com um desejo de ganhar alguma coisa. Será que se eu me juntar com Jesus, a minha popularidade pode crescer? Será que Jesus pode me dar alguma coisa? Será que eu posso ganhar algo ao conhecer Jesus?
Por isso esse desejo, né, e desejava vê-lo. O Herodes queria ver Jesus, queria conhecer esse Jesus. E pelo texto não dá para perceber uma curiosidade assim como a de Nicodemos. Uma curiosidade assim, olha, eu quero saber, tu és o Cristo? Não, parece uma curiosidade mais mórbida. Uma curiosidade mais, olha, quero saber quem é esse Jesus. Quem sabe, quero saciar a minha curiosidade com esse Jesus. E o povo estava num processo complicadíssimo. Por quê? Porque eles estavam num momento conquistados pelo Império Romano. E o que significava isso? Quais são as implicações de ser conquistados por outro povo? Era como um sinal de vergonha para o povo, de dizer, olha, existe um povo mais forte que nós. E se o nosso Deus é o Deus do nosso povo, existe um povo mais forte que nós, é como se fosse um confronto contra o nosso Deus. Um sinal de vergonha, parece que os deuses deles são mais fortes que o nosso Deus. Então era algo vergonhoso para o povo, estar conquistado, estar sobre aquela opressão de nós queremos ser livres, nós queremos parar de pagar impostos, nós queremos louvar o nosso Deus como a gente quer. E além disso, existiam outras questões culturais que estavam sendo abolidas pouco a pouco, com os ideais helenistas da época, que estavam chegando através do Império Romano, ideais que pouco a pouco os jovens estavam mudando de visão em relação ao judaísmo, em relação a Deus. Pouco a pouco a identidade do povo estava sendo perdida. Então você imagina um povo com as características do povo judeu, sendo conquistado por outro povo, sendo subjugado, perdendo pouco a pouco a sua identidade. O que eles queriam? Mais do que tudo, nesse momento, o Cristo. Eles queriam o Cristo que ia arrancar daquele lugar o Império Romano. Porque eles estavam numa situação insustentável. Então, eles queriam o Cristo que ia tirar eles do Império Romano. Esse era o desejo do povo. E eles não conseguiam ver isso em Jesus. Porque os olhos deles estavam fitados no momento, na situação, no problema, na circunstância. E da mesma maneira que aquele povo queria um Cristo para resolver os seus problemas na terra, quantas vezes nós mesmos, lidamos com Jesus da mesma maneira? Esquecemos de fato de quem Ele é. Estamos aptos para falar dele, mas não o conhecemos. Quem nunca foi atrás de Jesus para resolver um problema específico? Ou para resolver problemas emocionais, por questões financeiras? Quantas vezes estamos tão exaustos, desesperados para sermos libertos desses problemas que enfrentamos aqui e queremos Jesus somente para solucionar um problema terreno? Ou queremos um Jesus que se encaixe no nosso molde? Quantas vezes agimos da mesma maneira que o povo de Israel naquela circunstância? E assim como o povo de Israel estava naquele momento crítico da história, sendo oprimidos por aqueles ideais, por aquele império, jugo militar romano, nós, como cristãos, também somos continuamente sufocados por obstáculos que nos fazem esmorecer e, no mínimo, muitos dias nos dar vontade de não sair da cama. Falta de recursos financeiros, doenças, saudades de familiares e amigos.
medos que nos paralisam, de um medo incerto. Como somos tentados a falar de um Cristo que somente resolve esses problemas. E nos esquecemos do verdadeiro Cristo. Quantas vezes somos tentados? E nós não podemos esquecer, irmãos, que Jesus Cristo resolve sim esses problemas. Como nós vimos essa manhã na EBD, da questão da providência de Deus. Deus se preocupa assim, Ele pode nos ajudar, Ele quer nos ajudar. Mas não é focado só nisso. Isso não é o objetivo final das coisas. Nós somos tentados a falar de um Jesus que é agradável ao ouvido das pessoas. Um Jesus que resolve os seus desejos e os seus problemas. Mas Cristo, irmãos, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. No mesmo capítulo, no capítulo 9, mais à frente, nós vemos que Jesus pergunta a seus discípulos: quem que eles dizem que ele é? E Pedro, o que ele responde? Na primeira, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Na hora. Porque Jesus pergunta antes, né? Quem que o povo diz que eu sou? E falam a mesma coisa, né? Que falaram para Herodes. Mas, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Claramente, o Espírito Santo revela a Pedro. E Pedro fala, tu és o Cristo. Aquele a quem estávamos esperando. Talvez ele não tinha entendido as ramificações de falar isso, né? Talvez ele estava esperando algum momento que Jesus ia tirar uma espada espiritual, uma espada de fogo, e tirar o Império Romano. Mas ele falou a maior verdade, que não poderia ter sido revelada por alguém humano, que foi revelada pelo Espírito Santo a ele. Porque os discípulos também esperavam um Cristo que instituísse o seu reino aqui na terra. Mas Jesus lhes daria infinitamente mais daquilo que eles podiam imaginar. Jesus veio para lhes dar aquilo que eles menos esperavam. Jesus lhes ensina que veio para lhes dar a vida eterna, para solucionar o problema do pecado. Não para preceder o Cristo, não para ser aquele que lhes daria o Cristo, mas para ser o Cristo que ia conectar tudo o que se havia perdido. Ele veio para ser isso. Ele não veio para devolver o tabernáculo ou devolver coisas que perdemos. Ele veio para nos tornar tabernáculos, morada de Deus. Isso é loucura. Eu não sei vocês, mas isso é loucura. Sabendo disso, as coisas da terra ficam pequenas em relação à eternidade, em relação ao que Cristo comprou. Em relação a isso, os nossos problemas ficam muito pequenos. Muito pequenos. Agora, os discípulos eram chamados a abandonar as coisas do mundo e a carregar a cruz e a seguir a Jesus. E Jesus ia contra todas as expectativas do povo de Israel. E era muito mais profundo do que instituir coisas terrenas, muito mais profundo do que um reino político e militar. Jesus veio para restaurar vidas e para dar a vida eterna através da renúncia dessa vida. Isso é muito mais, inimaginavelmente maior do que algo terreno. Esse é Jesus, o Cristo. Esse é.
Os discípulos, claro, não entenderiam aquilo naquele momento. Mas logo eles entenderiam. Logo eles veriam. E Jesus ressuscitou e cumpriu tudo o que ele disse. E assim como Cristo chamou os seus discípulos, naquele momento, naquele contexto, ele nos chama hoje. Ele também nos chama hoje. Daquela mesma maneira. Não foi só para aqueles discípulos. Ele também nos chama hoje. Nos chama para que andemos com Ele. E quanto mais caminhamos com Ele, mais o podemos conhecer. Porque alguns o conhecem só de ouvir falar. E outros nem o conhecem. Porque não andam com Ele. E quando caminhamos com Jesus e temos uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida na comunhão com os santos, nós podemos conhecer mais desse Jesus. Porque Cristo veio para nos dar a vida eterna, irmãos. Cristo veio para nos dar a vida eterna. Não para ganharmos uma vida aqui na terra. Cristo veio para sermos morada do Deus vivo. Cristo veio para ser morada, para nós sermos morada do Deus vivo. E não simplesmente para resolver problemas pontuais do nosso dia a dia. Ele veio para resolver tudo, para sempre. E se não andarmos com Ele, sempre vamos ser tentados a ficar perplexos e olhando para os nossos problemas aqui na terra, e nos acabaremos nos tornando como Herodes e o povo de Israel, que de fato falava de Jesus, mas não o conhecia. E as pessoas que não o conhecem ainda fazem a mesma pergunta para nós, com as suas vidas: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? E como nós vamos responder se nós não o conhecemos? E como vamos poder esperar a quem não conhecemos? Como é necessário, irmãos, como é necessário que conheçamos a Jesus, do qual falamos, do qual pregamos, pelo qual vivemos e, sobretudo, pelo qual esperamos. Depois de alguns anos, depois daquele momento tão complexo na minha infância e adolescência, o Espírito Santo me revelou quem era esse Jesus. Eu nunca cheguei a sair da igreja, nunca me afastei, assim, nunca fiz outras coisas, sempre estive na igreja, mas não fazia diferença. Eu não conhecia Jesus. Eu ia na igreja, eu participava do culto dos jovens, tocava no louvor, mas esse Jesus não fazia nenhuma diferença para mim. Mas foi num momento específico que o Espírito Santo de Deus me revelou, através das suas escrituras, quem era de fato Jesus. E minha vida mudou. E minha vida mudou drasticamente. E hoje continuo a buscar cada vez mais de Deus, através da Escritura, através da oração, através da comunhão com os santos. E esse é o meu convite a vocês, irmãos, que andemos em Cristo, andemos cada vez mais, porque Ele se revelou a nós,
Ele se revelou a nós pelas suas escrituras. Lá o podemos conhecer, lá podemos entender mais sobre Ele, através de uma vida de oração, através de uma vida de comunhão com os irmãos. Eu quero convidá-los, irmãos, a conhecer mais e mais a esse Jesus Cristo. Não só de conhecimento, mas de andar com Ele. Amém? Amém. Eu gostaria de cantar uma canção que vai falar mais sobre Cristo, sobre Jesus, e expressa muito bem um pouco sobre o que falei. Amém? Só em Cristo posso confiar. És minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo, homem, se tornou frágil bebê, mais pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu. Seu corpo inerte ali ficou, luz quente as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre sou, de Deus eu sou e ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela revelação de Cristo Jesus. Estávamos perdidos, ó Pai, é verdade, como Herodes, ou como o povo de Israel, Senhor. Víamos em Jesus tantas outras esperanças, mas não aquela que ele apresentava. Mas pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, ó Deus, nas nossas vidas, nós contemplamos agora o nosso verdadeiro Salvador. Aquele que nos redime do pecado e nos abre, ó Deus, a restauração que existe na cruz do Calvário. Nós somos gratos, ó Deus, pelo Teu imenso amor. E pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito, Pai, para compreendermos essas verdades. Que aqueles que ainda não experimentaram da Tua graça e do Teu amor,
da revelação bondosa, ó Deus, da tua palavra, possam experimentar disso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este momento de ceia, por esse sacramento, ó Deus, que enche o nosso coração de esperança e de renovação, ó Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Declaramos aqui, ó Pai, a nossa eterna gratidão e amor ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Louvado seja o nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor nos dê a viva esperança, Deus, de que tudo é consumado no Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.